Una. Bom, muito bom dia, colegas da mesa diretora, colegas vereadores, a comunidade que nos acompanha. Eu venho para a tribuna para falar sobre o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores e contar um pouquinho de um projeto importante que nós, dois projetos importantes que nós protocolamos nos últimos tempos e que tem referência com um tema muito importante que me foi trazido ano passado, ainda quando presidente dessa casa. Eu recebi uma visita aqui e que me trouxe um relato que me sensibilizou profundamente, né? Os colegas vereadores sabem que eu não sou mãe, não passei por nenhuma gestação, mas ouvir de uma mãe que passou por praticamente todo o período de gestação e acabou perdendo o seu bebê no finzinho da gestação. Ela foi para o hospital em algum momento, só para relatar aqui, ela foi para o hospital e na hora de fazer o exame, já com avançados nos 8 meses, ela recebeu a informação de que o bebê não tinha mais batimentos. Ela precisou, isso é uma determinação, é um protocolo, fazer a indução, fazer um parto normal para a retirada do feto morto. E ela contou, naquele momento, não só pela situação, que não tinha, né, o que fazer nesse sentido, mas da forma como ela se sentiu não acolhida pelo sistema de saúde, pelo hospital em que ela estava, quando ela passou por várias situações, como ficar no mesmo quarto em que as mães que haviam tido seus bebês e que estavam celebrando a vida, ficar na mesma sala de recuperação, ou de, por não estar num local isolado, receber uma enfermeira, a vereadora Andressa, que perguntou para ela: mãezinha, o teu bebê já veio para te amamentar? Ela tinha acabado de se despedir dele. E também falando sobre a dificuldade de se despedir, que ninguém ofereceu a ela naquele momento, isso já faz alguns anos, a possibilidade de ela se despedir efetivamente, de repente fazer um registro, uma foto, de levar alguma lembrança, enfim. Aquilo me afetou profundamente e nós começamos a buscar quais seriam as possibilidades da nossa movimentação, da minha movimentação enquanto parlamentar, enquanto vereadora, para trabalhar essa questão. E nós vimos que existem alguns municípios que têm as suas leis determinando um acolhimento mais humanizado. O Estado tem uma lei, que é de 2022, que também tem algumas determinações nesse sentido. E aí, há poucos dias, acho que 10, 15 dias, o governo federal também trouxe algumas novidades em relação a isso, em relação ao luto parental, em relação à necessidade de acompanhamento psicológico via sistema público de saúde para quem enfrenta essas situações. E a gente vem trabalhando isso. O que é que nós decidimos? Protocolamos um projeto de lei que determina que as unidades de saúde, né, os hospitais, tanto públicos quanto da rede privada, ofereçam o acolhimento, por exemplo, que ofereçam quartos separados, né, para essas mães que passam por essa situação, enfim, do natimorto, do feto morto, enfim. E além disso, para além de um projeto de lei frio, a gente tem ido visitar alguns hospitais para conversar com os hospitais, para entender o que já vem sendo feito. Porque a gente sabe também que essas equipes enfrentam isso no dia a dia. Elas vivem essa realidade diariamente. Então, elas sabem como acontece, elas têm os protocolos normais e precisam repensar. E aí eu tenho até que compartilhar aqui com os senhores vereadores e com quem nos acompanha também de casa, né, que a gente tem visto a gente já esteve em 2 hospitais. Ontem nós fomos no Virvi Ramos, na semana passada no Hospital do Círculo, e a gente tem visto que algumas ações já estão acontecendo nesse sentido. Já se percebe a necessidade de uma sensibilização maior, de um cuidado maior. A gente está vendo agora aqui, inclusive, a foto da nossa visita ao Hospital do Círculo. E no Hospital do Círculo, olha que bonito, eles já têm um projeto
criado no ano passado, desenvolvido a partir do ano passado, que são as caixas de memória. Então, eles entregam para a família, né, na saída do hospital, uma caixa de memória com o carimbo do pezinho do bebê. Se ficou alguns dias no hospital, né, com a pulseirinha do bebê, com o carimbo da placenta, muitas vezes, enfim. E aí a gente que não viveu essa situação talvez diga, puxa vida, mas será que é importante? Será que isso não aumenta a dor? Muito pelo contrário, né? Isso é uma forma de entender que é uma vida. Era uma vida durante todo esse tempo, que pode ter sido 2 meses, 3 meses, 8 meses, 9 meses e alguns dias de vida, mas foi vida. Então, para essas famílias também precisa ter esse momento, esse ritual da despedida. É um assunto duro, é um assunto que não vai tocar a todos, nem aos colegas vereadores aqui, durante a minha fala, eu tenho certeza, mas que em algum momento vai nos tocar, porque não tem como a gente não se sensibilizar. Então, nós estamos passando aqui já alguns slides, eu sei que quem está em casa principalmente está acompanhando, falando um pouco sobre o que é, né? Esse luto que pode ser uma perda gestacional, pode ser uma perda durante o parto, pode ser pós-parto, né, nos primeiros dias de vida, e é sobre isso que a gente está tratando nesse projeto de lei, buscando sempre mais respeito, mais acolhimento, mais atenção, mais empatia, mais sensibilidade, uma humanização do atendimento. Vocês imaginem para essa mãe, não é um relato meu, é o relato de uma e depois de outras mães que passaram por essas situações, relato dessa mãe que está no momento mais, sem dúvida nenhuma, mais triste da vida dela, de despedida, e alguém passar por ela e dizer, eu já levei para a geladeira, fica tranquila, já está na geladeira. A gente precisa repensar, a gente precisa sair daquele automático e ter um olhar mais sensível. Então, no Hospital do Círculo, a gente teve já essas informações. Ontem a gente teve no Virvi Ramos, e a gente sabe que o Virvi ainda está com a estrutura temporária, está quase aí para inaugurar a sua estrutura definitiva, né, da unidade materno-infantil. Então, hoje, não existe um local para isolamento quando acontecem essas situações. Obviamente que a equipe tem uma sensibilidade, que foi isso que nos foi relatado, né, para pelo menos deixar num espaço reservado com biombo, com cortina, com alguma coisa nesse sentido, mas ainda assim com aquela mãe ouvindo o choro do bebê, a alegria das outras mães. Imaginem, colegas vereadores, o relato dessa mãe de dizer, eu não podia demonstrar minha tristeza porque as mães próximas de mim estavam felizes e elas não conseguiam demonstrar alegria porque elas sabiam da minha tristeza. Então, a gente precisa, obviamente, ter um olhar mais sensível para isso. E ontem, no Virvi Ramos, também a gente ouviu muito, assim, das profissionais, e nós estivemos com as responsáveis pela unidade, enfim, contando sobre como elas têm lidado com isso, como se faz, né? No Virvi, por exemplo, foram, desde o início, acho que cerca de 1000 partos. Elas não vivenciaram essa situação ainda, mas elas têm um cuidado. E quando eu postei, inclusive nas minhas redes sociais, para quem quiser saber mais, é só nos acompanhar lá. Quando eu postei o vídeo falando sobre essa questão do luto parental, me chamou a atenção que uma pessoa fez um comentário dizendo, é muito importante essa sensibilidade, eu passei por isso, mas eu tive lá no hospital uma enfermeira que tirou a minha cama do lugar e disse, tu não pode ficar nesse lugar junto com as outras mães. Ela né, salvou a minha vida, ou ela foi algo nesse sentido, assim, não literal, mas algo nesse sentido. Uma pessoa... Naquele plantão, ela teve a sorte de encontrar, mas não pode ser uma. Tem que haver, e isso a gente fala no projeto de lei, uma capacitação permanente e de todas as equipes. Não é só de quem trabalha no centro de obstetrícia, né? Não é só de quem trabalha na unidade materno-infantil, mas é de todo mundo. Porque quando essa mãe chega lá, quase, né, às vésperas de ter o seu bebê, e ela vai fazer a eco, vai fazer o exame, e o médico diz, ué, não estou ouvindo nada, parou, não tem mais batimento. Não é desse jeito. É uma vida, é uma expectativa. Então, todo mundo precisa ser preparado, porque as más notícias, elas existem e elas vão acontecer, mas eles têm que estar preparados para isso. Então, a gente protocolou esse projeto de lei, mas para além dele, a gente tem feito essas visitas aos hospitais para já entender o que estão fazendo, como é que estão olhando para isso,
e para que a gente possa, inclusive lá no fim dessas visitas, convocar aqui uma reunião pública para que os hospitais possam compartilhar as suas experiências, né? O que eles têm feito. Porque quando a gente vai nesses lugares, e ontem foi muito claro, a gente ouviu deles outras expectativas, deles outros pedidos. Por favor, uma declaração. Segue em declaração de líder, vereadora Marisol Santos, da bancada do PSDB. Desculpa, presidente, como o tempo não estava marcando aqui, né? Ele não está funcionando, eu me perdi, perdão. Mas eles já trouxeram outras necessidades. A necessidade de ter um plantão de cartório nos hospitais, por exemplo, né? Porque hoje, por essa nova determinação sancionada pelo presidente da República, se a criança nasce, né? Nasce viva, tem os seus momentos de vida, ela tem a possibilidade também de fazer o registro, tem algumas informações que mudam nesse sentido, mas aí o pai vai ter que sair, ou o familiar, né? Vai ter que sair, deixar a mãe ali, para poder fazer todo esse registro, para voltar, para pegar a documentação. Então, talvez estando ali fosse mais fácil. Ou seja, a cada conversa que a gente tem sobre o assunto, vão surgindo outras possibilidades. Então, a gente conversou, por exemplo, durante o Maio Furtacor, eu conversei com as voluntárias que fazem parte, fizeram parte da coordenação, porque nós estamos falando aqui, obviamente, sobre saúde mental, né? Nós estamos falando da dificuldade já de uma depressão pós-parto, que acontece com bastante frequência nas mães quando seus bebês nascem, são saudáveis. Imagina quando isso não acontece. É uma expectativa de tanto tempo dela, da família, de todo mundo, e não acontece. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, e a gente sabe que os hospitais, muitos deles já têm um olhar para a questão multidisciplinar, mas a gente precisa ampliar, multiprofissional, a gente precisa ampliar. E aí, além desse projeto de lei, além das visitas e da reunião que a gente deve fazer ao fim dessas visitas, convocando a comunidade para falar do assunto, porque eu sei que é um assunto que, se a gente não puxar, se eu não tivesse ouvido de alguém... Uma parte, por gentileza. Um primeiro relato sobre isso, muito provavelmente ele não me afetaria. A não ser quando alguma pessoa mais próxima de mim sentisse ou quando eu ouço um relato. Então, a gente precisa falar, a gente precisa... Não é à toa que se usa a expressão do dar luz, né? A gente precisa dar luz também para esse tema, colocar luz sobre ele para a gente pensar nele e de como, inclusive, a nossa casa pode, eu falei isso ontem no hospital, como a nossa casa pode contribuir, quem sabe, nesse sentido. Vamos pensar o que falta é a capacitação, falta é a qualificação, falta é falar do assunto, vamos fazer. E aí nós protocolamos um outro projeto de lei, já propondo uma semana de conscientização sobre o luto gestacional neonatal infantil, para que a gente tenha em calendário a necessidade de tratar desse assunto. A necessidade de conversar com os hospitais, de entender como é que estão sendo capacitados os seus profissionais, de conversar, de ouvir o relato de quem passou por isso. E talvez não tenha se sentido acolhida como a gente acha que precisa ter. Então, a nossa ideia é na semana do dia 15 de outubro, porque o dia 15 de outubro é o Dia Mundial da Conscientização sobre Perda Gestacional e Neonatal, que é uma realidade de muitas famílias. Uma parte. Ainda é um tabu na sociedade e a gente precisa rever, discutir e falar do assunto. É duro. As pessoas que estão em casa não estão ouvindo, mas é quase unânime. Alguns casos não, mas é quase unânime que a gente para em algum momento para ouvir sobre isso e se choca. A gente faz silêncio e choca, mas a gente precisa falar. Vereadora Estela, seu à parte. Em primeiro lugar, parabéns pelo tema, vereadora Marisol. Na audiência pública que nós tivemos para tratar da saúde mental materna, essa foi uma das coisas que surgiu. A necessidade de nós termos um olhar mais atencioso, mais empático, um olhar mais sensível para essas situações. Eu, infelizmente, passei lado a lado de uma mulher que perdeu seu filho, que o pai não pôde ficar ali, teve que sair, teve que ir no cartório. Então, toda a burocracia que envolve um momento de uma dor tão extrema, de uma dor inimensurável, assim, que a gente não consegue explicar, que talvez nem a própria pessoa, nem a própria mulher que passou por isso consiga explicar. Então, elas saberem que tem alguém, e essa pessoa se materializa em você, mas com toda certeza com a nossa força, que olha para essa questão, que olha com sensibilidade para isso e que quer, de fato, trazer
para o debate, trazer mais informações, trazer mais conscientização, trazer mais um tratamento especial nessa situação é fundamental. Então, eu lhe parabenizo, digo que, sem sombra de dúvidas, está estritamente ligado à pauta da saúde mental materna. Passamos pelo Maio Furtacor agora há pouco tempo, então ter esse projeto de lei para que aqui nós possamos apreciar é fundamental e muito importante. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereadora Estela. Obrigada, vereador. Uma parte, vereador. Cláudio tinha solicitado na sequência, né? Por favor. A senhora sabe que para mim é um tema complexo, extremamente difícil para toda a sociedade. A senhora trata de forma tão digna que honra essa casa, então eu iniciar parabenizando a senhora. Tenho certeza que é um tema muito, muito difícil de ser tratado, então queria inicialmente falar que não emociona só a mim, mas emociona todos que nos acompanham e também emociona a senhora, com certeza, na edição da lei. Acredito que a gente teria que buscar com rapidez o diretor do fórum, juiz Darlan, para que nós pensemos a instalação de postos avançados do registro civil dentro dos hospitais, tanto para registro de nascimento quanto para registro de óbito. Hoje o concurso mais disputado do Brasil é para ser registrador ou tabelião, porque é muito vantajoso economicamente. Então, com certeza, há a possibilidade de instalação de postos avançados. Das grandes marcas que eu tenho na minha vida, uma foi registrar um óbito. Só registrei um óbito, foi da minha avó, era um dia de chuva, ela tinha 87 anos e foi difícil. A senhora imagina registrar um óbito de uma criança de um dia, muitas vezes. O quão complexo deve ser. Então, eu acredito que é só o início a apresentação da senhora. Tenho certeza que o juiz Darlan será parceiro para isso. E nós temos que, sim, embora não seja uma competência nossa, conversar com deputados estaduais, conversar com o governador do estado, que é aquele que preside as cedências de tabelionatos, para que a gente consiga fazer um registro civil em cada hospital. Tenho certeza que vai valer o mandato da senhora se a gente conseguir registrar um registro civil dentro do hospital. Parabéns, vereadora Marisol. Obrigada, difícil falar. Vereador Iago tinha solicitado? Só parabenizando também, aqui o vereador Cláudio falou que a senhora fez uma apresentação ali digna, né? E eu também digo genuína, né? Então, queria parabenizar e dizer que muitos locais, né? Muitos lugares no mundo mudam algumas coisas para melhor, mas às vezes não é nem com projeto de lei, mas é com a cultura, né? Que é cultuar novos costumes bons. E aqui a senhora apresentou duas soluções. Além do projeto de lei que pode nascer, né? Falando em nascimento, a senhora também apresentou aqui a Semana Municipal da Conscientização. Então, através da cultura e através, quem sabe, de um projeto de lei, melhor ainda vai acabar a gente tendo um resultado positivo o quanto antes. Então, parabenizar por esse assunto, que eu também não domino, mas eu fico feliz de saber que tem uma vereadora aqui nessa casa lutando por isso. Meus parabéns, que isso vai acabar influenciando na vida de todo mundo aqui de Caxias. Muito obrigado. Obrigada, vereador Iago. E isso a gente tem falado muito nos hospitais, né? A gente pensou na questão do protocolo do projeto de lei, a gente vem acompanhando ONGs que trabalham muito com esse tema, inclusive, mas o de cima para baixo nem sempre é o que funciona, né? Porque eu acabei de contar para vocês aqui, existe uma lei estadual que determina uma série de coisas. Enquanto a gente não entender que tem que ser assim, porque a saúde é feita também por pessoas. Então, enquanto as pessoas que estão ligadas diretamente a esse atendimento não tiverem essa sensibilidade, não vai ser efetivo, né? Então, essa é a nossa intenção com o debate, com a discussão e com trazer aqui para os colegas, que eu tinha certeza que seriam sensíveis também a isso. Vereadora Daiane, por favor. Vereadora Marisol, eu estou com a voz embargada, porque eu passei por uma situação dessas também. E, para mim, foi muito triste antes de eu ganhar Yasmin, um ano antes. Com 12 semanas, eu descobri numa ecografia que não tocava mais aquele coração, que não batia mais. E foi muito difícil, eu tive que passar por o procedimento da curetagem. E foi horrível. É uma coisa que... Depois veio a Yasmin e aquela dor, ela diminuiu muito. Mas falar sobre esse tema é muito importante, principalmente a gente falando em conscientização e capacitação dos profissionais. Aquele médico que era do plano, ele me colocou uma medicação, ele não falou comigo. Ele fez o procedimento, não dava certo, teve que fazer outra medicação e não dava certo. E aquele médico simplesmente passou por ali. E eu estava passando por um momento muito sensível.
E muitas mães passam por isso. Eu era com 12 semanas. Hoje, com os estudos avançados, diz que é muito comum isso. É mais comum do que a gente pensa. E eu penso nas pessoas, nas mães, que passam por isso quando elas estão com 6 meses, 8 meses de vida. Então, parabéns por ter trazido esse tema. Eu li sobre a legislação federal nas semanas que passou. E eu disse assim, ó, alguma luz está vindo sobre isso. E que bom que a senhora trouxe isso também para Caxias do Sul, e parabenizar. Eu acho que é isso que a gente precisa, uma saúde mais humanizada, principalmente nessa hora que é uma hora de dor das nossas mulheres. Muito obrigada. Obrigada pelo seu relato, realmente emociona aí. No hospital a gente falou, numa das visitas a gente falou sobre isso, o trauma ninguém vai tirar, ele vai continuar existindo. E não é nem o tempo, se é 12 semanas, 20 ou quase 40, não é essa a questão. A questão é que a dor é o sonho, né? É a expectativa, é o planejamento dessa vida que de uma forma se perde, mas que a gente precisa ter atenção para ela. Então, se falou o trauma, ele não vai deixar de existir, mas a nossa obrigação é fazer com que ele seja o menor possível. Muito obrigada, gente, por todos aí, perdão pela emoção aí do momento também. Obrigado, vereador Marisol Santos.